Jovens, salve! Bom, vamos aí analisar um exercício relativamente simples aí de um sistema. Nesse caso, esse sistema aí ele é aplicado na parte anterior aí de vagões aí de suspensão a ímã, tá? E aí aqui é mostrado o controle de levitação desses sistemas, tá? Só para contextualizar aí o caso. Bom, mas pra gente, igual eu falei lá no início da disciplina, né? Aqui isso daqui poderia representar diversas outras coisas também para facilitar a nossa vida. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa calcular nesse caso, olha, o mais importante nesse sistema vai ser a nossa função de transferência. Por quê? A função de transferência vai me dar aí a ideia do que acontece com a minha saída se eu de repente colocar aí um sinal distinto, diferente na minha entrada, tá? Bom, e aí a função de transferência nesse caso, T de S, a função de transferência total nesse nosso sistema, ela vai ser calculada aí, eu posso calcular ela pela regra de Mason, eu posso usar propriedades e assim por diante. Mas o mais importante aqui é vocês perceberem que a nossa função de transferência vai estar associando a nossa saída do sistema, que é o espaçamento do colchão de ar aí desse nosso trem e a corrente, tá? Beleza? Então, vamos lá, né? Como é que fica esse sistema aqui pela função de transferência? Olha, eu vou fazer aqui rápido, tá? Mas se vocês quiserem calcular isso daqui com mais calma, vocês conseguem bem tranquilamente, tá? Sem muito estresse. Mas o resultado final dessa nossa função de transferência vai ser isso daqui. K sobre S ao quadrado mais 14S mais K. Então, essa daqui é a função de transferência desse sistema. E aí percebam que ela aí é muito parecida. Aliás, ela é similar àquela função de transferência genérica que a gente tinha visto, onde a gente tem aí ômega n ao quadrado, 2 ômega n s mais ômega n ao quadrado novamente. Bom, vamos lá, né? O que a gente pode ter de informações aqui? Antes de dar continuidade, olha, a gente pode também calcular aqui o nosso erro, né? Que foi uma das coisas que a gente havia estudado também. Olha, quem que é esse erro nesse sistema? O erro, nesse caso, o erro de S, ele é dado aí pela entrada I de S menos o valor de Y, ou seja, I de S menos o Y de S. Bom, como o Y a gente já sabe, né? Então, o nosso erro ele vai ser dado aí pelo I de S menos K sobre S ao quadrado mais 14S mais K. Isso daqui vezes o I de S, né? Pegando esse I de S, jogando para cá de volta. Bom, como resultado, então, nós vamos ter o que nesse sistema? Olha só, nós teremos aí um resultado, esse erro nosso vai ser calculado como S ao quadrado mais 14S dividido por S ao quadrado mais 14S mais K. Então, novamente, Nathan, foi muito rápido, eu não consegui ver, mal pude prever os seus movimentos. Não tem problema. Calcula, pausa o vídeo, assiste de novo, tenta fazer esses cálculos aí
que vocês vão encontrar esse resultado aqui, beleza? Bom, então temos a nossa função de transferência e temos aí o nosso erro. Olha, uma coisa que a gente pode saber aí baseado no erro desse sistema. Se eu falo que, se vamos considerar aí um sinal, por exemplo, contínuo aí nessa nossa corrente, então se a gente tem aí um sinal contínuo, opa, aqui faltou o IDS. Se a gente tem aí um sinal, por exemplo, em degrau nesse sistema, ou seja, o IDS ele é um degrau, então a gente vai ter aí a percepção de um erro em estado estacionário. Se de repente esse IDS ele apresenta-se como um impulso, a gente vai ter um outro resultado e assim por diante. Então, vamos lá, vamos calcular esse erro do sistema. Lembrando que o erro ele é dado como limite de S tendendo a zero de S vezes o erro, tá? Onde o erro aí é tudo isso daqui. Vamos marcar. Então, o erro é tudo isso daqui. Bom, então vamos lá, né? Vamos aplicar isso daqui e vamos considerar aí uma entrada para esse nosso sistema, uma entrada simples, um degrau simples, um degrau unitário, beleza? Então, vamos lá. Considerando aí esse sistema com um degrau unitário, a gente vai ter como resultado o seguinte, olha só. Nós vamos ter aí o limite de S tendendo a zero de S vezes S ao quadrado mais 14S dividido por S ao quadrado mais 14S mais K vezes, já que é um degrau unitário, então a gente vai ter 1 sobre S. Bom, baseado aqui, né, a gente pode cortar aqui, porque esse carinha está multiplicando por S e esse carinha do lado de cá está dividindo por S. Então, o nosso erro aí, a gente tem como resultado o limite de S tendendo a zero de S ao quadrado mais 14S dividido por S ao quadrado mais 14S mais K. Bom, então vamos aí aplicar o S tendendo a zero, né? Que isso daqui vai dar 0 dividido por K. Ou seja, caso esse nosso sistema seja alimentado por um degrau unitário, então a gente vai ter aí um erro em estado estacionário, igual a zero. Ou seja, o nosso sistema vai estabilizar aí sem apresentar nenhum erro. Mas aí a gente pode dar continuidade. Vamos lá. Bom, então temos aí, né, a nossa função de transferência relacionando aí o ômega n e zeta, que é exatamente os valores que a gente quer calcular. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Basicamente igualando aí essas duas equações, ou seja, a gente vai encontrar aí que ômega n ao quadrado é igual a k, então a gente tem que o nosso ômega n é igual a raiz de k, raiz quadrada de k. Além disso, a gente sabe que 2 zeta ômega n é igual a 14. Então, nós conseguimos encontrar aí o valor de que zeta é igual a 7 dividido por raiz de k. E aí percebam que todos os parâmetros que a gente vai calcular aí relacionado ao desempenho desse nosso sistema vão estar associados aí ao ômega n e ao zeta, ou melhor dizendo, todos esses parâmetros vão depender de k, que é isso que a gente vai perceber aí. Vamos lá. Bom, então eu coloco aqui para vocês, né,
as equações aí que a gente viu relacionadas ao desempenho. Na verdade, algumas dessas equações, onde aí a gente consegue ver o tempo de pico, o overshoot e aí o tempo que esse nosso sinal vai estabilizar. Bom, lembrando aí que o erro em estado estacionário que a gente calculou, ele é igual a zero, ou seja, ele vai estabilizar aí sem erro nenhum, tá? Agora, já que esses nossos parâmetros estão associados a K, existe aí duas formas distintas da gente trabalhar com esses valores, com essas noções de desempenho. Eu posso basicamente falar para vocês, olha, o ganho que eu estou dando nesse meu sistema, ele é igual a 100, ou seja, a raiz de 10 aqui, aliás, a raiz de K, onde o K vai dar aí o valor 100. Ou seja, eu posso calcular todos esses parâmetros a partir deste valor. Ou seja, se o K é igual a 100, então a gente vai ter aí o nosso ômega-n igual a 10 e o zeta igual a 0,7. Bom, e aí a gente consegue calcular todos esses valores, né? Onde o nosso TP vai ser π dividido por 10 raiz de 1 menos 0,7 ao quadrado. E aí percebam que isso daqui é um valor... a gente consegue encontrar um valor final para esse valor aqui. Assim como o nosso E menos 0,7 vezes 10 vezes T de S, ele vai ser aí menor que alguma porcentagem que eu colocar, 2%, 4%. Então, vamos lá, indicar a partir de 4%, eu quero considerar que esse nosso sistema está estabilizado. E, além disso, o nosso overshoot, ele também vai ser dado aí, onde a gente vai ter o valor igual a 100 vezes a exponencial de menos 0,7 π dividido por raiz de 1 menos 0,7 ao quadrado. Ou seja, todos esses valores aí vão ser fixos e eles vão indicar como que o nosso sistema vai trabalhar. Bom, a outra abordagem seria eu falar para vocês, olha, eu quero considerar aí um sistema que vai ter uma faixa de estabilização menor do que 2%. Além disso, o tempo de pico aí, ele tem que ser exatamente 1 segundo, por exemplo, ou o overshoot ele não pode passar o valor de 50%. Ou seja, com o K desconhecido nesse caso, a gente vai aplicar esses valores aqui, nessas fórmulas, e aí a gente vai encontrar possibilidades de valores de K. E aí o K que conseguir atender a todas aquelas informações, ou pelo menos algumas aí, a gente vai considerá-lo como o valor suficiente, ou o valor mais esperado aí que a gente vá utilizar. Tranquilo? Vamos lá para mais um exercício.